Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa noite de sexta-feira quente aqui em Natal, agora 28 graus, sensação térmica de 32 graus, nem de longe lembra outono, já quase se preparando para o inverno. Talvez tenhamos algumas chuvas aí amanhã de manhã, amanhã à noite, mas a maior parte do dia no solzão mesmo para todo mundo. Bom, hoje falando sobre o zoológico, a fraude e o fim de semana, temas bem diferentes, vamos ver como é que a gente consegue desenvolver isso aqui. Primeiro eu fiquei ainda estou com o problema da vacina, né? A reação da vacina para quem é asmático não é fácil, quando faz um ventinho frio a gente dá uma piorada, não tem jeito, mas vamos seguir em frente, inclusive a vacina... Acabei de ver uma notícia na internet que foi disponibilizada para todo mundo, porque ainda tem 10 milhões de doses. Eu sei que dá a reação, mas é importante se vacinar, porque nas próximas a gente fica mais forte. Bom, segundo uma reportagem que eu estava vendo, acho que foi na Exame ou foi na Super Interessante, o astrofísico Neil deGrasse Tyson, não sei de onde ele é, a reportagem não falava, mas ele fazendo uma palestra numa conferência chamada Starmus, na Espanha, ele disse que só há 3 certezas na vida. Aqui começa o choque, porque eu achava que uma das certezas seria de que a gente vai morrer, porque todo mundo vai morrer, isso todo mundo sabe, a gente só não sabe o dia, mas não. Segundo ele, as únicas 3 certezas que existem na vida são: 1. A vida alienígena existe. 2. Essa vida alienígena é muito mais inteligente do que a nossa aqui na Terra. E 3, essa vida alienígena não está nem aí para a Terra. Eu achei muito interessante o desprezo que os alienígenas têm para conosco aqui, terrestres, meros mortais. Bom, o que é que diz então lá o astrofísico Tyson? Ele diz que não acredita em nenhuma possibilidade de contato entre alienígenas e humanos, porque, segundo ele, isso seria uma enorme perda de tempo para eles, os alienígenas. Seria quase que como a gente tentar se comunicar com formiga, alguma coisa assim, uma perda de tempo. E ainda disse mais, que, por exemplo, os alienígenas destruírem a gente, que é outra coisa que vive aí na ficção científica, nos filmes, ele diz que isso é que causaria uma preguiça enorme. Ele chegou até a comparar nós, seres humanos, os terrestres, com lagartas. E olha só o que é que ele falou. Mesmo que você quisesse matar todas as lagartas do mundo, você rapidamente ficaria entediado e iria fazer outra coisa. Então, se a gente, ser humano, né, se pensar em matar lagartas, chega um momento que enche a paciência, então ele diz que é a mesma coisa lá com os alienígenas, que eles olham pra gente aqui e dizem... Vale nem a pena isso. Aí ele disse que a única coisa interessante de se fazer com seres humanos para esses alienígenas seria transformar aqui a nossa Terra numa espécie de zoológico. Olha, entrou aí o zoológico do nosso título de hoje. E ele disse que esses alienígenas então iam ficar só nos observando e se divertindo com isso. É uma coisa meio Big Brother, né? Que a gente encarcera lá o pessoal numa casa e fica se divertindo com os bafafás que rolam lá. Isso para quem gosta, obviamente, de assistir esses reality shows. Bom, ele diz que, por exemplo, a nossa política poderia estar sendo bagunçada apenas por diversão desses alienígenas, né? Aí realmente imitando um programa como o Big Brother, que a gente sabe que quando o negócio está muito calmo lá dentro, o diretor do programa começa a inventar umas tretas aí para o pessoal se pegar, né? Começar a dar ibope, né, na coisa. Então, pode ser que os alienígenas estejam fazendo isso com o mundo. Aí não é só aqui com o Brasil, não, viu? Apesar dessa bagunça que tá aí no Brasil, esses presos fugindo como querem aqui do Rio Grande do Norte, né? Esses... políticos quase que sendo todos desmascarados como grandes bandidos. Não seria exclusivo do Brasil. Ele disse que isso poderia explicar essas loucuras de Donald Trump, que nessa semana, por exemplo, resolveu abandonar o acordo do clima de Paris. E eu até vi uma postagem muito interessante da CNN, colocando lá 194 países de um lado,
porque os Estados Unidos faziam parte, aí seriam 195 países. E do outro lado estão agora Estados Unidos, Síria e Nicarágua. Olha só que turminha legal para se juntar aí, o Donald Trump se juntar com eles contra o acordo do clima. Então ele disse que isso explicaria as loucuras lá de Donald Trump, explicaria essa crise do Brexit, né, que a Grã-Bretanha resolveu sair da União Europeia. E é claro que chegaria aqui no Brasil para explicar esse bafafá todo que anda aí na política e atingindo todas as áreas do Brasil. Mas ele, aí eu tenho que dizer que ele acha que isso é uma possibilidade ínfima. Ele acha que os alienígenas têm coisa mais interessante para fazer do que transformar isso aqui num zoológico. E ele ainda diz mais, que isso seria comprovado porque nós somos tão burros na escala intergaláctica que talvez eles nem tenham notado, os alienígenas, nem tenham notado que haja vida inteligente por aqui. Olha, ler esse artigo jogou assim o meu ego, né, a minha autoestima lá para baixo, porque o tempo todo o cara chamando a gente de burro, dizendo que está muito longe disso aqui ser uma vida inteligente. Aí ele diz, nós não conseguiríamos compreender mesmo os pensamentos mais simples, né, dos alienígenas lá. Então ia ficar muito além da nossa capacidade. Para uma raça hiperinteligente, a mente brilhante de Stephen Hawking poderia ser equivalente a de um bebê extraterrestre. Então, olha só, o cara de maior inteligência, pelo menos que vivo, né, que se tem notícia, você teria uma inteligência igual a de um bebê, quase que nenhuma, né? Pelo menos nessa parte de compreensão. Então, essa foi uma ótima notícia que eu vi, né, rodando aí pela internet. Acho que foi na Super Interessante ou na Exame. Às vezes a Exame republica a Super Interessante, pelo menos na internet. Então, bom, a gente não pode de cara descartar essa possibilidade não, porque os últimos acontecimentos têm jogado tudo de perna para o ar. Vai que a gente se acha mesmo muito inteligente e está passando longe disso e está servindo só de bonequinho aí num zoológico de brincadeira de alienígenas. Há uma possibilidade ínfima, é verdade, pelo menos para o nosso nível de inteligência. Mas é possível que isso esteja acontecendo. É igual aquela história de Matrix, né? O filme. Quem não assistiu, assista, porque filosoficamente é um filme fantástico. Mas só o primeiro, não assista as sequências porque não presta. De 1999, né? O filme. Lá também, se você acredita que aquilo é possível de acontecer, a gente também não pode negar que a gente pode estar vivendo dentro de uma Matrix e aí o computador estaria dando defeito, né? Estaria com vírus e acontecendo tudo isso de loucura aí no mundo. Bom, aí vamos avançando, né? Porque se a inteligência tá tão ruim assim, tá tudo tão bagunçado, vamos falar agora do que seria fraude, né? Por que a nossa inteligência é tão difícil de ser compreendida, então, pelos alienígenas, já que não seria inteligência? Em outra reportagem, acho que essa aqui foi na Veja, saiu lá um estudo. Esse estudo é bem antigo. Esse estudo, se eu não me engano, é de 2003, eu acho. Bom, 6 em cada 10 pessoas não conseguem manter uma conversa de 10 minutos sem mentir ao menos uma vez. Mesmo que seja uma mentirinha de leve, né? Uma mentirinha social, estilo aquela... Como é que você tá? Você tá arrasado, né? Sofreu muito? Não, tô bem, né? Todo mundo responde isso para não manter muito a conversa. Não deixa de ser uma mentira. Até como é que eu tô vestido? Não, você tá ótimo e você tá achando que a roupa tá horrível. Então, 6 em cada 10 pessoas não conseguem manter uma conversa de 10 minutos sem mentir, ao menos uma vez. Esse é um estudo que foi feito por psicólogos da Universidade de Massachusetts há 15 anos. Então, foi mais, né? Foi em 2002. Eu disse 2003, mas foi 2002. De lá para cá, essas mentiras foram avançando, né? Não ficaram só nessa conversinha social. Por exemplo, lembrando agora de uma mentira mais para trás.
Eu acho que em 87, não sei se o pessoal que está acompanhando o podcast tem essa idade toda, mas eu tenho, né? Nessa época eu já tinha o quê? 8 anos de idade. Existia uma dupla que tomou conta assim, da música pop no mundo, chamada Milli Vanilli. Eles venderam milhões de discos, né? Tomaram o mundo mesmo e chegaram até a receber um Grammy. Mas olha só a questão da mentira, da fraude, né? Olha a inteligência humana no caso. Eles não cantaram nenhuma palavrinha das músicas deles. Na verdade, eles estavam lá só para dançar e dublar. Todos, até as gravações de disco, tudo era feito por outros vocalistas. Eu acho que era a dupla em si era um alemão e um francês, se eu não estou enganada. Então, eles não cantaram absolutamente nada. E alguém resolveu dar com a língua nos dentes uns 3 anos depois, acho que em 1990. E eles foram, então, desmascarados, né? O povo ficou com ódio, quebrou os discos, né? E eles tiveram que devolver o Grammy. Inclusive, um deles nunca se recuperou dessa fama perdida, né? A fama boa perdida e a péssima, né? Reputação que ficou depois de fraude. E terminou morrendo de uma overdose em 98, segundo eu achei aí pela internet. Então, esse já é um exemplo aí da fraude. Se bem que se a gente for atrás de uns anos pra cá, tá virando moda essa história do povo dublar nos shows, né? O povo dança, 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 mas cantar que é bom é só um detalhe. Mas nesse caso aqui, nem na gravação do disco, né? Nem usando aqueles autotunes para fazer a afinação da voz, né? Puxa aqui, puxa ali, puxa aqui para poder sair alguma coisa que preste. Nem isso eles faziam. Realmente nenhuma palavra foi cantada por eles. Isso lá já no fim dos anos 80. Em 89, nós tivemos um caso aí agora já avançando. Isso era música, né? Agora vamos avançar para o mundo da inteligência respeitável, que é o mundo da inteligência da universidade, das pesquisas científicas. Em 89, os eletroquímicos Stanley Pons e Martin Fleischmann divulgaram experiências bem-sucedidas de fusão nuclear em baixas temperaturas. Isso, eu não entendo nada disso, mas dizem que seria uma coisa maravilhosa se fosse verdade. Então, eles receberam prêmios, né, aplausos no mundo inteiro, só que vocês sabem como esses cientistas são, né? Eles não deixam passar nada. Se um diz que fez, o outro acha aquilo tão impossível que diz, eu vou fazer também só para ver se dá certo. Só para provar que está errado, né? E aí os cientistas começaram a tentar repetir essa experiência maravilhosa desses dois eletroquímicos e nada. Não conseguiram em nenhum momento repetir essa fusão nuclear em baixas temperaturas. Então ficou comprovado que era uma fraude. E esses cientistas, então, perderam toda a boa reputação que tinham nesse mundo, porque nesse mundo científico, né? Porque ninguém conseguia reproduzir o que eles diziam que tinham conseguido, e eles tiveram que assumir que realmente era uma fraude, não tinham conseguido, então, essa fusão nuclear. Aí a gente vai avançando, chega aqui nas redes sociais, né? Que é mentira para tudo quanto é lado, infelizmente. Toda hora a gente passa aí numa timeline de Facebook, especialmente de Facebook. Twitter a gente vê também, mas Facebook é com força. Aí é o povo divulgando umas coisas que não tem cabimento. Você confere a URL lá do site. É um site que você nunca ouviu falar na vida. Quer dizer, os cabas estão lá jogando qualquer coisa para que você clique e ele receba dinheiro com o seu clique. Não estão querendo saber se é verdade, se não é, não estão nem aí. São as famosas fake news. Ou sei lá, essas mentiras agora que Donald Trump diz que é a pós-verdade, né? Que é uma interpretação própria aí para o nome mentira. Bom, aí a gente chega então nas redes sociais, né? Google e Facebook estão lidando com isso, tentando acabar com essas fake news, estão tentando até segurar essas lives que agora também são a nova onda, né, do povo transmitir um evento ali ao vivo. Infelizmente, a gente tem visto coisas horrorosas ao vivo. O povo está transmitindo um crime acontecendo, até se vangloriando daquilo. Uma coisa horrível mesmo, suicídio, etc, e por aí vai. Aí, sobre essas fraudes, então, científicas especificamente, a realidade é que, como eu disse, os cientistas são assim meio danados, vão lá e tentam reproduzir o negócio
para ver se dá certo. É claro que num universo de pesquisas científicas, segundo eu estava levantando aqui, são 800 mil estudos publicados anualmente. Lógico que isso é uma média, né? Deve ter um ano que é um pouco mais, um pouco menos, mas em torno desses 800 mil estudos publicados anualmente. Claro que não vai dar para reproduzir tudo e saber se tudo está batendo certinho com o que foi publicado. Aí o que é que aconteceu? Em 2009, um estudo da Universidade de Exeter, que fica na Inglaterra, conseguiu arrancar de 2% dos acadêmicos entrevistados. O estudo era um estudo de psicologia e fazia entrevistas, então, com acadêmicos. 2% deles assumiram nessas entrevistas que já falsificaram informações em estudos científicos. Então, ora, 2% assumiram. A gente pode até... Seria muito provável prever que o número é maior, porque existem aqueles que debaixo, né, de chuva, de sol, apanhando, com a arma na cabeça, né, jurando de pé junto que não fizeram aquilo, mas que a gente sabe que fizeram. Mas vamos ficar com a estatística dos que confessaram, né, a fraude. Então, nesse universo de 2%, lembram que eu disse que eram 800 mil publicados anualmente? Então, gente, isso dá um índice aí de 16 mil pesquisas científicas fraudadas por ano. Então, 16 mil estudos que rolam, às vezes até com uma reputação de um grande estudo, de uma grande universidade, são fraudes ou baseados em fraudes, tem alguma forma de erro ali dentro. Mas, em 2015, apenas 684 estudos foram realmente assim pegos na mentira, né? Então, foram vetados por alguma fraude, o número muito aquém do que a estatística mostra, né? Então, qual é a boa nova, então, em relação a essas fraudes? É que existe hoje um projeto liderado por um psicólogo holandês chamado Chris Hartgerink, e esse projeto dele, ele quer desenvolver um software que já existe, que é chamado StatCheck. Bom, o nome já dá a ideia de que é para checar estatísticas. E, inicialmente, esse software ele já faz isso. Ele identifica erros nos cálculos lá que são apresentados. Então, eles pegaram esse software e pegaram estudos de 1987 até 2013. Isso dava, nos estudos, na universidade que eles pesquisaram, dava 16.700 textos científicos, né, estudos. E 13% desses, esse software identificou que tinha erro, não era uma fraude, eram erros, os números não batiam. Agora, o melhor é o tempo que esse bicho levou para fazer essa análise. Você vê, de 87 até 2013, o bicho levou 2 horas para analisar todos esses textos, né? Em 2 horas ele concluiu que 13% tinham erros nos dados, né? Nos gráficos, nas análises, tudo. Aí o que é que esse projeto, então, desse holandês quer fazer? Ele quer desenvolver esse software através de algoritmos que identifiquem não só o erro de cálculo, né? Uma falha dentro do projeto. Ele quer que identifique fraude. Ele já fez testes aí, pedindo ao pessoal que mandasse estudos verdadeiros com dados manipulados dentro e já conseguiram muita coisa positiva. Não está pronto ainda, mas já fica aqui o alerta, porque certamente esse estudo vai avançar. Como eu disse, Google e Facebook andam em busca de algo parecido com isso, aplicado à internet, não só aos estudos científicos. E a gente sabe que esse problema de plágio, de não sei o que, é um caso grave dentro de universidade, não precisa ir muito longe. Certamente alguém que está aqui ouvindo esse podcast ou já fez, ou já viu alguém fazendo, ou sabe de alguém que fez plágio em algum trabalho, os famosos TCCs, né? Copiaram alguma coisa, colaram lá, sem citar a fonte. Então, esse software agora está prometendo captar isso. A gente tem até casos de gente que faz trabalho dos outros, né? Tem gente que vende trabalhos na internet, então esse software vai conseguir até identificar isso. Um trabalho que já foi apresentado em outro canto, né? Em outra universidade, porque não vamos ser tolos de achar que
quem faz esse tipo de trabalho sujo, de preparar o trabalho de outra pessoa, ele vai realmente preparar o trabalho. Não, ele vai pegar de outro que ele já fez e fazer só as adaptações para publicar, especialmente se for em outra universidade. Então, pelo menos essa fraude aí pode estar com os dias contados. Pode ser que a nossa inteligência esteja se desenvolvendo um pouco mais aí para os alienígenas acharem que a gente está mais legalzinho aqui embaixo. Bom, e agora falar de fim de semana, porque é um dos temas aqui. E aí vamos começar a falar de pesquisa. Agora vamos saber se as pesquisas são verdadeiras ou foram fraudadas. Diz uma pesquisa aí que analisou dados de 25 estudos realizados na Europa, na Austrália, nos Estados Unidos. Quer dizer, é uma pesquisa utilizando outras pesquisas. Ela saiu juntando vários estudos, foram 25. E esses 25 estudos, então, analisaram 600 mil pessoas. E qual foi a conclusão, então, dessa pesquisa que juntou esses 25 estudos? Ela diz que quem trabalha 55 horas ou mais por semana tem 33% mais risco de ter um derrame cerebral e 13% mais risco de doenças cardíacas em comparação com quem trabalha menos de 40 horas semanais. Eu vou já dizer o que aqui significa, né? Então, você trabalha muito, trabalha acima da média, isso é ruim para o seu coração, né? É ruim para o seu cérebro, você pode ter um derrame cerebral, mas tem mais coisa que é ruim também. O estudo chegou à conclusão que quem trabalha menos de 40 horas, o pessoal aí da maciota, né? Termina dormindo mais tempo, né? Dorme mais tempo do que o pessoal que trabalha mais. Tem maior facilidade de cair no sono, quer dizer, sofre menos com insônia. Tem muita gente que diz, chegou a hora de dormir, aí fica com aquele olhão na cama e não consegue dormir. Eu passo por isso algumas vezes, não é sempre, né? Graças a Deus, a maior parte do tempo eu durmo muito bem. Mas quando isso acontece, eu já até falei aqui num podcast anteriormente, que eu agora estou usando a técnica da respiração, né? Em vez de contar carneirinho, como tem gente que faz, eu fico contando quantas vezes lá eu estou respirando, até que eu perca a conta lá pelos 30 e tanto, e aí durmo, graças a Deus. Bom, também quem trabalha menos de 40 horas acorda mais descansado. Isso é uma coisa bem interessante, porque realmente quando você dorme mal, né, dorme menos, até se você dormir mais do que o necessário, você acorda com a sensação de que não descansou, parece que passou a noite trabalhando, é horrível. Quem trabalha demais, então, fica o quê? Fica mais mal-humorado, tem mais dificuldade de entender as emoções de quem está ao seu redor e tem maior tendência de começar brigas com os companheiros. Quer dizer, os casais brigam aí, a maior parte desse começo de briga vem de quem não dormiu direito porque trabalha muito. Olha só a implicação do negócio. Mas aí como é que a gente chega então no fim de semana, né? O que é que isso tem a ver com o fim de semana? Não vá achar que é porque é para tirar o sono da semana toda no fim de semana, que eu sei que tem gente que faz isso, praticamente hiberna, né? Vai dormir no sábado e só acorda na segunda de manhã. Não façam isso, é muito ruim para o corpo. Mas é que em 2009, pesquisadores de Harvard, então, já analisando também outros estudos, chegaram à conclusão de que, aliás, eles experimentaram, passaram um ano, então, aliás, em 5 meses, passaram 5 meses usando como ambiente de pesquisa um escritório em Boston, e nesse escritório eles começaram a testar a adição de um dia de descanso no meio da semana. O pessoal ia trabalhar, né, de segunda a sexta, mas aí no meio, a pesquisa aqui não fala exatamente qual foi o dia, mas muito provavelmente deve ter sido a quarta-feira, porque é o meio mesmo. Ou não sei se, também o escritório não ia fechar na quarta, né? Deve ter sido uma parte era na terça, outra era na quarta, outra era na quinta. Então o pessoal teve um dia a mais de descanso no meio da semana e nesses dias o negócio era tão sério que nem os e-mails da empresa poderiam ser lidos, né? Não adiantava aquela história de vou descansar, mas estou com o WhatsApp ligado, né? Estou com o e-mail ligado para qualquer emergência, mas não, nada. Aí o que aconteceu? Em 5 meses, então, os erros da equipe, erro comum cometido no trabalho, diminuíram e os clientes começaram a relatar uma perceptível melhora no serviço.
Então, minha gente, para resumir aí a história toda desses estudos, né, de que quem trabalha mais pode ter um risco maior de morrer de derrame cerebral, de doenças cardíacas, é mais mal-humorado, começa mais briga com os companheiros, né, o companheiro, a companheira, o esposo, a esposa, etc. E quem dorme mais, né, quem trabalha menos, tem um melhor sono, tem mais facilidade de cair no sono também, acorda totalmente revigorado. O que é que isso quer resumir, então, tudo aqui? É que Harvard, em 2009, então, através desse estudo, disse que o fim de semana deveria ter 3 dias e não apenas 2. Então, olha aí, já que podemos começar um movimento, já que o Brasil agora é cheio de movimento, fora Temer, fica Temer, volta Lula, vai embora, prende Lula, né? Volta Dilma, sei lá mais o que, de tanto movimento que acontece aí nessas semanas, a gente pode começar um que é o fim de semana deveria ter 3 dias. Seria muito legal a gente começar o fim de semana da quinta-noite, né? Já terminou o trabalho, ó, sexta, sábado, domingo, e só voltar ao trabalho na segunda. Comprovadamente o serviço melhora, o sono melhora, as pessoas são mais felizes, mais alegres. Isso se não houver nenhuma fraude nesses estudos, né? Mas se houver fraude, se esses alienígenas estiverem aí se divertindo com a gente, aí fica mais complicado. Bom, o que é que tem então nesse fim de semana? Tá rolando já desde hoje, vai até domingo, uma feira de artes e antiguidades lá em Petrópolis, na Praça das Flores. Tem atrações o dia inteiro, são 60 expositores com vários tipos de produto, artesanato decorativo, utilitário, telas, antiguidades, flores, plantas ornamentais. Vai ter show também. Eu acho que o show de hoje, eu não sei dizer a hora, porque infelizmente aqui no jornal não saiu a hora. Mas hoje tem show de Calberg Azevedo. No sábado tem André e André Sanfoneiro. E no domingo tem Júnior Sanfoneiro. É bem nesse estilo, festas juninas mesmo, que já entrou com tudo. Inclusive o prefeito lançou essa semana aqui em Natal a programação. Vai ter muita coisa. Inclusive na Arena vai ter evento com a entrada gratuita. Amanhã tem uma programação show, que infelizmente não vou poder ir. Pôr do Sol com Tereza Cristina e Mosquito. Mosquito é um músico, viu? Não é nada de mosquito mesmo, não é um inseto, não. Às 18 horas, lá no Solar Bela Vista. Se bem que é pôr do samba, né? Pôr do sol, não. Pôr do samba, tá. Porque se fosse pôr do sol, já tinha ido embora às 18 horas. Mas no Solar Bela Vista, lá no centro, tem ingressos, né? R$50. Estão vendendo lá na Le Postiche, do Midway, Natal Shopping. Tereza Cristina, então, vai cantar muita coisa aí legal. Tem uma lista aí rolando Mas é aquela coisa bem de boêmia mesmo, né? De samba. E no domingo tem aquela tradicional feira lá na Arena das Dunas, que é o Mercado das Pulgas, né? Essa invenção desse nome aqui para Natal. Tem várias atrações, 17h30 tem o espetáculo Chapeuzinho Vermelho, do grupo Era Uma Vez, para criança, né? E 19 horas tem o pop rock bem retrô da banda Os Caravelho, né? Que toca aqueles sucessos dos anos 80, principalmente anos 80, mas também dos anos 90. Lembrando que a entrada é gratuita, tem espaço lá para esporte, tem praça de alimentação, tem um monte de coisa, exposição de artesanato, não sei o quê, tem muita coisa lá para fazer na Arena das Dunas. Bom, minha gente, então é isso, né? Lembrando aí da programação desse fim de semana, ainda tem amanhã uma corrida aqui em Natal. Se eu não morrer, estarei com vocês no domingo, às 10 horas, fazendo um podcast sobre futebol. Mas estou voltando para as corridas, só que estou com essa asma horrorosa, mas vou me arrastar amanhã, estou prometendo que vou terminar esses 5 quilômetros lá, saindo da Praça Cívica, que é a corrida da Miranda. Vamos ver se eu consigo mesmo terminar, se vai dar certo isso. Mas se tudo der certo, eu estou então aqui pelo domingo, às 10 da manhã, falando sobre futebol. Já que tem rodada, né? Amanhã, pela TV, o ABC vai jogar com Santa Cruz, lá em Recife, pela Série B, e o América na segunda, um horário diferente, 7 da noite, vai jogar aqui com a equipe do Jacobina, na Arena das Dunas, né? O pessoal está prometendo aí casa cheia, muita gente esperando no mínimo o dobro de torcedores que apareceram
na partida anterior, a partida de estreia, deu muita gente, inclusive nem a arena estava preparada, as catracas chegaram a quebrar e tudo, então segunda-feira a expectativa é de 10 mil torcedores, pelo menos algo em torno disso na Arena das Dunas. Bom, então é isso. Renovo o convite para sexta, 7 da noite, domingo, 10 da manhã, para falar sobre futebol. Na sexta aqui é sempre sobre esses assuntos, às vezes bem sem futuros, mas alguns engraçados, outros muito chatos, mas a gente vai levando. E deixo, então, um bom fim de semana para todo mundo. Aproveita aí enquanto não tem chuva, já que as chuvas vão ser rapidinhas, amanhã pelo menos, de manhã e já no fim da noite, mas dá para aproveitar o dia todo, né? Quem quiser ir à praia. Lembrando que o fim de semana era para ter 3 dias, né? Mas já que não tem, vamos aproveitar os 2 que existem. Então, minha gente, bom fim de semana e até lá.